Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Para hoje, o que é que nós temos? Comunidade virtual e seus impactos, ou seja, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá? Comunidade virtual e seus impactos. Dentro desse conteúdo, listei o que é comunidade virtual, quais são as suas características, a sua importância, pontos positivos, mas, sobretudo, quais são os pontos negativos no nosso cotidiano. A partir do momento que você entra dentro de uma plataforma chamada de comunidade virtual, quais são seus impactos para as nossas vidas, sobretudo na questão social e também na questão cultural? Como os meios de comunicação podem interferir nas nossas escolhas, nas nossas manifestações, nas nossas crenças, nas nossas culturas e religiões. É sobre esses aspectos que a aula de hoje visa, tá? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês de Sociedade e Cultura, e aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar mandando alguma dúvida, questionamento, sugestão, enfim, tá? Não esqueçam, por favor, de fazer atividade. Tranquilo? Então, diante disso, vamos para os nossos acordos, os nossos combinados para as aulas remotas. Primeiro, fazer a atividade. Você vai pegar lá seu caderno, Sociedade e Cultura, colocar lá a data que você assistiu, o tema da aula e fazer a atividade. Tirar foto e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, ou a sua professora, dentro do horário programado, tá? Professor, eu posso utilizar como suporte tanto essa videoaula, como também a apostila. Professor, mas só que não tem uma apostila, mande mensagem para o seu professor, que ele estará enviando para você o material, tá? Ou seja, não tem falta de opção para vocês estarem fazendo a atividade. É esse os combinados. Outra coisa, deixe o seu nome aqui abaixo, em qual escola você estuda, em qual bairro você estuda, deixe o seu comentário para a gente saber, ter uma noção de quem são esses alunos que estão assistindo às nossas videoaulas. Eu espero que vocês gostem. O conteúdo, ele é dinâmico, ele é bem objetivo, vocês vão perceber até mesmo que não é um assunto extenso, pelo contrário, é um conteúdo bem claro, não tem tanto uma linguagem complexa, até porque tive essa preocupação de trazer para vocês uma linguagem mais clara possível, para que vocês consigam compreender e assimilar, e automaticamente, que possa contribuir de forma significativa para o aprendizado de vocês, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro ponto que eu trago, a definição de comunidade virtual. Toda vez que eu falar comunidade virtual, vocês lembram das redes sociais, tá? Comunidade virtual, redes sociais. Então, qual é a sua definição de fato de comunidade? A palavra comunidade é oriunda do termo latim communis, pertence a todos ou a muitos. Também encontramos a definição de comunidade como sendo comunhão, identidade, uniformidade. O termo comunidade virtuais foi inventado em 1993 por Resmold, que deu o seguinte significado: agregações sociais que surgem da internet quando pessoas suficientes mantêm suficientes debates públicos com suficiente sentimento humano para formar teias de relacionamento no cyberespaço. Então, aqui é a definição de comunidade virtual. Lembrando, comunidade virtual significa comunhão, compartilhamento, interação entre os sujeitos no meio virtual, ou seja, no meio das redes sociais. É uma comunidade de pessoas que têm objetivos semelhantes e ao mesmo tempo iguais e diferentes, mas que se conversam entre si, se utilizando das redes sociais. Nelas, as pessoas produzem conversas informais, conversas formais, diálogos, debates, enfim, uma série de questões. Então, diante disso, um dos primeiros inventor, né, uma das primeiras pessoas a mencionar a expressão comunidades virtuais foi Horst, em 1993, tá?
mas que desde 1993 essa expressão ela já sofreu diversas alterações, diversas ressignificações. Ressignificação significa, pessoal, algumas mudanças. Essa expressão já sofreu algumas mudanças. Então, entendam, é a comunidade virtual como uma comunhão, como uma identidade e, sobretudo, de certa forma, pertencem a todos. Não existe apenas um único dono, mas que é a interação social de diferentes pessoas e sujeitos na rede social, dentro de um mecanismo, pode ser pelo Twitter, ou se não pelo Facebook, que forma a ideia de comunidade virtual. E existe aí as comunidades virtuais, que vocês vão perceber aqui que não é apenas uma, são várias comunidades, tá? Então, aqui, a gente consegue perceber que comunidades virtuais, elas estão relacionadas com o avanço da globalização, que facilita a comunicação, a troca de comunicação, a troca de informação, né? A troca de experiências, tudo isso está relacionado à globalização e, como consequência, está relacionado à tecnologia. Quanto mais a tecnologia avança, mais a globalização também avança. Automaticamente, essas redes virtuais, essas comunidades virtuais acabam se aprimorando mais ainda. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, quando surgiu, estava em uma versão, né? Basicamente, ali você enviava e recebia mensagem, a primeira versão, né? Enviava e recebia mensagem, não tinha tantas caricaturas, não tinha muitos emojis, não tinha figurinhas, ok? Você não tinha limites para compartilhar as informações. Então, se você quisesse compartilhar uma foto, você poderia selecionar logo todos de vez. Agora não, agora se não estou enganado, agora você só pode selecionar 5, se não estou enganado. Então, vocês percebem como as redes sociais, no caso do WhatsApp e também do Facebook, basicamente, a cada período vai sofrendo ali algum tipo de alteração por meio de versões, né? Essas alterações que têm como objetivo aprimorar mais ainda aquela ferramenta de comunicação, tá? Dentro dessas ferramentas de comunicação é que promove ali os diálogos e o debate. Quando você participa, por exemplo, você está num grupo político, no WhatsApp, ali é uma comunidade virtual, um exemplo de comunidade virtual. Um grupo, qualquer grupo que você tenha, e que esse grupo seja ligado por uma interação social, por um debate, ou algo que vocês se comuniquem, seja por meio de comédia, enfim, ali sim existe uma comunidade virtual. O que vai diferenciar é porque existem comunidades virtuais formais, tá? E existem comunidades virtuais informais. Beleza? Muito bem. Quais são os exemplos de comunidades virtuais que nós temos hoje? O YouTube, o Instagram, Facebook, Twitter, Message, Skype, WhatsApp já falei, e tanto Yahoo, Orkut, né? Que não sei se ainda tem o Orkut, mas o e-mail também. Existem diversos meios e canais de comunidade virtual, tá? Aqui é apenas alguns deles. Então posso utilizar o Facebook como uma comunidade virtual? Sim. Beleza? Existe também as 10 redes sociais mais usadas no Brasil no ano 2020. Por que eu estou mostrando esses dados e o que é rede social e essa definição? Porque eu quero que vocês entendam de como eles estão presentes em nossa sociedade. Eu tenho certeza que vocês já utilizaram, no mínimo, 4 desses. Eu não sei se vocês já utilizaram o YouTube, vocês estão utilizando agora para assistir a videoaula. Vocês estão utilizando o Facebook, vocês utilizam o WhatsApp, o Instagram, enfim. São 10 mais usados. Mas só que aqui eu só trouxe apenas 4 para que a aula não ficasse muito extensa. Então, os 4 mais utilizados no ano de 2020, pessoal, no ano 2020, foi o YouTube, com 96%. Veja, rede especializada em vídeos foi criada em 2005 e comprada pelo Google em 2006. Depois, o Facebook, com 90%. Terceiro, o WhatsApp, com 88%.
E, por último, aqui no quarto, na verdade, né, o Instagram, com 79%. Isso aqui é baseado nos dados de pesquisa coletados no ano 2020, tá? No ano 2020, não em 2021, mas 2020. O que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam quais são os problemas enfrentados pela sociedade causados pelas redes. Eu quero que vocês percebam como essas redes, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, enfim, não as redes em si, mas as pessoas do outro lado da tela que frequentam essas redes se utilizam. Alguns se utilizam para recursos positivos, para a questão de trabalho, para a questão, né, de familiar, para o próprio convívio, para facilitar a comunicação. Porém, a gente não pode negar de forma nenhuma que existem pessoas, tá, que estão ali daquele determinado grupo, mas que têm um outro objetivo. Às vezes tem um objetivo de praticar racismo, às vezes tem um objetivo de fraudar, ou se não, de ter acesso a dados pessoais da gente. Então, é essa a questão. Então, como isso pode contribuir de forma negativa para a nossa cultura? Ou seja, como as redes sociais estão substituindo as nossas práticas culturais. O que antes era comum, hoje é quase impossível, diante do avanço da globalização sobre os aspectos culturais. Então, quando a gente entra em uma dessas plataformas virtuais, a gente abre possibilidade para que quem está do outro lado, de certa forma, tenha acesso de quem somos nós. Então, por exemplo, quando você vai entrar no WhatsApp, você vê quem tem seu contato, vê o que você publica. Se você está, por exemplo, você está na cidade de Itabaiana, você posta uma foto. Você está lá na praça, posta uma foto no status. Pessoas que têm seu contato vai perceber que você está lá na praça. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso acaba interferindo na nossa própria segurança. Então, às vezes, você faz uma marcação lá no Facebook. Você está, por exemplo, com os amigos em uma zona rural, ou seja, lá no povoado. Aí você tira a foto, posta, bota a marcação. Ali está possibilitando para que pessoas de outras redes, no caso do Facebook, né, que é mais aberto, pessoas de outras redes, pessoas que não te conhecem, saibam onde você está, tá? E que, inclusive, já aconteceu casos de pessoas de serem sequestradas por isso, né? Fazem a marcação, ou enfim, você não está saindo do banco, aí faz a marcação, está entrando no banco, aí faz a marcação, enfim. Tem que tomar o máximo de cuidado. Então, pode haver um mau uso das tecnologias, é essa a questão, o mau uso das tecnologias com o objetivo de divulgar boatos e afins. Isso sempre ocorre. Quando você entra, às vezes você tem acesso a esse mundo de questões, né? De boatos, fofocas, enfim. Ocorre muito caso de pedofilia, né? Dentro dessas comunidades virtuais, ocorrem muitos casos de pedofilia, onde pessoas acima de 18 anos, enfim, né, ou se não é somente acima de 18 anos, mas que tentam ali obter, né, por meio da violência sexual, ou seja, da violência psicológica, ter relações sexuais com crianças, com adolescentes, enfim, tem que tomar o máximo de cuidado. Existem também as fraudes de dados, a falta de privacidade também, né, às vezes nós acabamos sendo hackeados, ou se não, ciberbullying. O que é cyberbullying? Na verdade, cyberbullying. O que é cyberbullying? Pessoal, essa palavra, ela surgiu recentemente, tá? Para representar e para definir todas as formas de bullying que ocorrem nos meios de comunicação. Todas as formas de racismo, de bullying ou de preconceito, enfim, que ocorrem no meio de comunicação, é chamado de cyberbullying. Então, tem que tomar o máximo de cuidado, porque a internet não é uma rede sem lei. Pelo contrário, a internet é uma terra de lei. Porém, que as leis, quando você vai acionar, demoram um certo tempo. E a gente não sabe identificar quem é que está do outro lado. Então, diante disso, tomar o máximo de cuidado. E essas questões, essa dependência que o ser humano cria com os meios de comunicação, com as comunidades virtuais e com as redes sociais, que acabam interferindo
Então, a gente deixa, por exemplo, de praticar uma atividade cultural, a gente deixa de frequentar uma manifestação cultural, uma manifestação artística, ou ir ao teatro, ou se não ver uma apresentação de rua, para estar conectado na internet. Só que ali a gente está de frente por algo que é desconhecido, porque o mundo está ali. Por outro lado, a gente impede que aquela manifestação tenha uma maior representação com as pessoas, tá? Então, tomar o máximo cuidado. Lembrando que, a partir do momento no qual o indivíduo entra nessas redes, ou seja, nas comunidades, a sua privacidade estará aberta a todos os usuários da internet, ou seja, a sua vida passa a ser pública e sem restrição de acesso. Isso os transforma num atalho para controlar o mesmo. Obter informações sobre a rotina, o estilo de vida e as diferentes identidades através das comunidades que eles participam. Então, ele, de certa forma, quem está do outro lado passa a construir um plano sobre nós, do que a gente gosta. Quando você publica no status, você publica lá um açaí no status. Hoje, passa 2 dias, publica açaí de novo. Então, a gente sabe, quando você publica, as pessoas que estão ali em seu entorno sabem que uma de suas culturas, ou seja, um dos seus sabores, né, que você gosta, é o açaí. Então, você ter um controle, saber de quem é você, o estilo de vida, a rotina, o que você gosta de vestir, os espaços que você gosta de frequentar, né? Então, tomar o máximo de cuidado. E a questão é, como isso influencia na sociedade? Como isso influencia na questão do próprio viés cultural? A influência das redes sociais na sociedade. Esta tem como alvo principal os jovens, que se têm revelado excessivamente dependentes desse tipo de rede eletrônica. De fato, a frequência exagerada destas redes provoca uma dependência que só pode se equiparar a um vício, como o alcoolismo ou toxicodependência. Elas permitem-nos usufruir aquilo que a sociedade tem de melhor: opiniões, conselhos, trocas de ideias, informações e principalmente a comunicação entre si. O vício é um problema sério. Então, diante disso, pessoal, é o máximo de cuidado e perceber que essas redes sociais, elas não podem influenciar quem nós somos. As redes sociais, por exemplo, acabam construindo um padrão de corpo, um padrão de estética, um padrão de vivência e modo de viver. A partir do momento que você tem o seu padrão de vida, que você mesmo criou, e você acaba sendo influenciado por esse padrão que está sendo exposto pelas redes sociais, isso faz com que você abandone o seu padrão de vida e, por influência, você vá para um outro. Sendo que esse padrão de vida que era seu era um padrão histórico, era um padrão cultural que pertencia à sua família, algo que era passado de geração em geração, e que você talvez se sentia bem com isso. Mas só que diante da influência que você recebeu, se você vai para o WhatsApp, assim, vai para assim, então você acaba sendo influenciado a agir de tal forma, assim como as comunidades virtuais querem, ou se não, as comunidades virtuais não, porque o problema aqui não é as comunidades virtuais. O problema aqui é algumas pessoas que participam dessas comunidades virtuais que têm como principal objetivo um cunho político ou econômico, né? Um interesse pessoal, um interesse, né, de din-din, enfim, apenas vender. Então, as propagandas, como também os comerciais, é um grande problema hoje, a sua excessividade dentro das comunidades virtuais. Isso estimula o consumo. O consumo é uma prática cultural, pessoal. Sabia que o consumo é uma prática cultural? Se você vai na lanchonete e você come um pastel, é uma prática cultural. Se você vai na loja e compra uma calça, é uma prática cultural. A prática do consumo. O consumismo é uma prática cultural que foi passada de geração em geração. Uma das maiores práticas culturais. Não significa a melhor e nem a maior, porque cultura não se trabalha nem melhor e nem maior, mas que é uma das práticas culturais de maior representatividade, é o consumismo. Então, as redes sociais e as comunidades virtuais acabam estimulando a gente a consumir, sem necessidade e sem necessidade. Então, que essa reflexão fique aí na mentezinha de vocês, e também na mente de todos nós, claro, né? E que nós estamos diante desse crescimento da tecnologia,
mas que, de forma nenhuma, eles podem influenciar quem nós somos e definir quem nós podemos ser futuramente. Tá, pessoal? E agora o momento da atividade. A atividade, ela possui apenas 3 questões. Eu espero que vocês tenham entendido qual era o objetivo da aula de hoje, né? Perceber de como as redes sociais, elas são estruturadas, as comunidades virtuais estão estruturadas, e, sobretudo, entender de como essas comunidades acabam nos influenciando a agir de tal forma. Às vezes você age de uma forma que não é do seu perfil, tá? Que não é do seu feitio fazer aquele tipo de questão. Então, o primeiro ponto é, o que são comunidades virtuais? Eu defini aqui. Cite 3 exemplos de impactos das redes sociais no cotidiano da sociedade. Citei aqui. Quais são os riscos que corremos ao acessar uma comunidade virtual? Simples e fácil. Não esqueçam, pessoal, por favor, de tirar foto, de mandar para o seu professor ou a sua professora, tudo bonitinho. Beleza? E eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem. Comece onde está. Use o que você tem. Faça o que você pode. Do mais, espero vocês na próxima aula. É um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. E valeu!